Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Tiveram um bom final de semana? Tiveram aí 2 dias de descanso, né, para aproveitar, ficar com a família? E segunda-feira chegou, né? Hoje mais um dia inicia-se, né, com os pássaros aí cantando, tudo ao nosso redor para que nós possamos aproveitar, né? Viver o momento, colher esse momento, né? Carpe diem para cada um de vocês, tá? Na aula de hoje, nós vamos estar saindo do conteúdo anterior, regimento, e eu vou estar introduzindo um conteúdo que está localizado a partir da página 32. Esse conteúdo ele será desdobrado em 2 aulas, porque ele é grande, tá? Então ficaria um vídeo cansativo demais se fizessem apenas uma aula. Então nós vamos estudar hoje a relação dos pronomes relativos, ver a importância deles dentro da oração, dentro dos diferentes textos, tá? E saber como utilizá-los, ver a maneira certa, qual é o pronome relativo certo que nós podemos utilizar em cada oração. Então, eu vou começar aí a apresentação do slide, tá? Pega o seu módulo, certo? Para você acompanhar. Lembre-se de que no seu módulo tem alguns boxezinhos trazendo informações bem importantes, certo? Então, é interessante que você veja para que você, de fato, fique ciente. E também assista às aulas com seu caderno, com seu material, para você fazer suas anotações, né? Eu vou começar, certo? E aí a gente vai embarcar nessa viagem dos pronomes relativos, tá? Então, pronomes relativos aí na telinha para vocês. Deixa eu colocar a apresentação em tamanho maior para todo mundo ver melhor. E a gente inicia de fato, certo? Então, bora lá. Pronomes relativos, professor G. Anderson Santana. Quando se fala em pronomes relativos, eu tenho que ter uma primeira noção de que o que é pronome, na verdade, né? Então, seguindo lá os conceitos da gramática e também revisando o que vocês já têm internalizados aí, pronome é uma palavra usada para, digamos assim, substituir um nome, para você usá-la trocando um nome por ela, e aí esse nome pode expressar alguns significados. Aí a gente vai ter diferentes tipos de pronomes, não é isso? Então, o pronome, acima de tudo, ele funciona também como um elemento coesivo, né? Como um elo de ligações entre palavras e outras, servindo para retomar termos já citados, ou para me indicar uma relação de posse, para me demonstrar alguma coisa. Então, são variados, tá? Os tipos de pronomes. Só que nós não vamos falar de todos. Hoje nós vamos falar de um em especial, pronome relativos. Aí o módulo ele traz relativos um, porque ele vai ser de 2 partes, então relativo 1 e relativo 2. Nós vamos estar vendo diferentes tipos de pronomes relativos. Seguindo aqui, eu tenho uma definição para vocês do que vem a ser um pronome relativo. Então, o que são, professor, pronomes relativos? São aqueles que substituem os nomes, como eu já havia dito, né? E aí, essa substituição de nomes. Nomes nada mais são do que substantivos. Então, é uma palavra usada para substituir um substantivo. Além disso, repetindo a leitura, os pronomes relativos são aqueles que substituem os nomes mencionados em uma oração anterior. Como retomam o termo, estabelecem uma ligação entre as orações. Vocês vão ver que o pronome relativo ele é bastante utilizado para nós simplificarmos
digamos assim, orações. Por quê? Porque eu poderia escrever uma oração e aí um nome que eu já citei na primeira oração, que eu vá citá-lo na segunda, isso se tornaria massivamente cansativo. Então, para que isso não aconteça, para que isso não se repita, o que é que nós podemos fazer? Usar elementos coesivos. E aí, dentro desse processo de coesão, o que é coesão textual, professor? A coesão, ela vai tratar, digamos assim, do ligamento, tá? Da relação que uma palavra mantém com outra, e aí como essas palavras se conectam, a partir de quê? Então, coesão seria o encadeamento de palavras. Vê, esses pronomes relativos funcionarão como elementos coesivos. Por quê? Porque eles possibilitam essa retomada de um termo já citado em uma outra oração. E aí eu não preciso ter duas orações escritas com o mesmo termo. Eu posso usar um pronome para substituir esse termo já citado. Então, ó, são o quê? São aqueles que substituem os nomes mencionados em uma oração anterior, tá? Vamos seguir. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem essa questão de repetição exagerada. Bora lá, ó. Exemplo 1. Teremos dois. Claro, professor, dois exemplos. Ó, pronomes relativos, exemplo 1. Você vai ler o livro? O livro está na biblioteca? Aí a moça vai e responde: não, eu estou lendo o livro. Você me deu o livro. Então, eu vou ler o livro. O livro está na biblioteca. Observa aí que houve uma repetição de um nome, de um substantivo, que deixou até esse quadrinho muito chato, no sentido de que causa uma dificuldade, pelo menos em mim, há sei lá, uma inquietação na minha leitura, porque eu já quero ler corrigindo as coisas ali, sabendo que está errado, que tem muita repetição. E aí isso fica feio dentro do texto, né? Então, nós podemos evitar esse tipo de coisa. Como é que eu evito? A partir de elementos coesivos. E um desses elementos de coesão é o pronome relativo. Então, o pronome relativo vai servir para substituir um nome e, ao mesmo tempo, retomar esse mesmo nome que já havia sido citado na oração anterior. Então, observe, ó, vai ler o livro, o livro está na biblioteca, temos aí duas orações diferentes, só que compostas pelo mesmo substantivo livro. Mas aí eu quero mudar, eu não quero que isso seja assim. E aí, para que isso não ocorra, se liga no que nós podemos fazer. Observa aí o exemplo. Ó. Você vai ler o livro que está na biblioteca? Não, eu estou lendo o livro que você me deu. Então, eu vou ler o livro que está na biblioteca. Pronto, agora nós temos aí uma correção perfeita dessas orações anteriores. Observe que a palavra que aí, ela serve para substituir um nome que já foi citado. Então, o pronome relativo serve para retomar um nome citado, substituindo. Então, observe aí, ó, que essa palavra em vermelho retoma a palavra livro. Veja, você vai ler o livro que está na biblioteca, aí poderia ser, né? Você vai ler o livro está na biblioteca. Então, para não acontecer, para não haver essa repetição, o que foi que nós fizemos? Substituímos por um pronome relativo que. Lembrem-se de que o pronome que, ele também, em algumas orações, não vai ser pronome. O que, ele tem várias forminhas aí dentro da língua portuguesa, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No segundo quadrinho, mais uma vez ocorreu essa mudança. Não, eu estou lendo o livro que você me deu.
Não foi necessário mais colocar livro de novo. Então, é uma forma de facilitar, de deixar a linguagem mais bela e de evitar esses transtornos, tá? Essas repetições desnecessárias. Podemos seguir? Vamos lá. Aí aqui eu trago algo que está no módulo de vocês. Tanto no caderno de atividades quanto no próprio módulo, vocês vão encontrar essa tabelazinha, tá? E aí, observem que ela vai trazer duas definições novas para a gente. Pronomes relativos, eles podem ser divididos em variáveis e invariáveis. Os pronomes variáveis, como o próprio nome já diz, é aquilo que não é permanente, é aquilo que pode mudar. Então, se pode mudar, professor, como é que ele vai ser mudado aí? Nós vamos ver essa variação a partir do gênero e a partir do número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural, tá? Quando o pronome for variável, ele tem essa variação em gênero e em número. Anota aí para não esquecer, tá? Número, plural, singular. Variável em gênero masculino e feminino. Invariáveis, o nome já diz. É algo que eu não posso mais mudar. Ele vai ser sempre daquela forma. Então, por exemplo, os pronomes relativos invariáveis, quais são? Que, quem e onde. Eles não vão mudar, eles não vão ter forma no plural, muito menos uma forma feminina e uma masculina. Não, eles são sempre assim, tá? Então, veja só. Já as variáveis, nós temos aí no singular e no plural, certo? Então, o qual é um pronome relativo, cuja forma no singular pode ser no feminino a qual ou o qual, e no plural os quais e as quais, tá certo? Cujo no singular, cuja no singular feminino, cujos plural masculino, cujas plural feminino, quanto e quanta singular masculino e feminino, quantos e quantas plural masculino e feminino, tá? Então esses aí são os nossos pronomes relativos. Durante essas duas aulas vocês verão todos eles, certo? Então, metade veremos hoje, metade veremos na aula de quarta-feira, tá? Vamos seguir. E aí nós temos o seguinte, o primeiro dos pronomes, o pronome relativo que. Em muitas literaturas, em muitos vídeos aí afora, vocês também vão ouvir o seguinte, o uso do relativo que. Muitas pessoas não gostam de falar pronome, tá? Mas o certo você sempre fale. Pronome relativo que. Mas quando ouvir alguém falar, lembre-se de que estão se referindo ao uso dessa palavra aqui. Então, é uma das mais utilizadas, tá? Na língua portuguesa, a palavra que. E o pronome relativo que. Dos pronomes relativos, ele é o mais utilizado, certo? É um dos mais usados nas construções oracionais, quando se quer fazer referência a algo. Então, quando eu quero me referir a alguma coisa, a depender do contexto, se couber aí a palavra que, o relativo que, eu vou estar utilizando. Então, vamos lá. Além disso, ele tem a função de pronome relativo quando é possível substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, se o termo que eu estou fazendo referência me permitir fazer uma substituição de que para o qual, de que para a qual, de que para os quais ou as quais, eu já sei que aí é um pronome relativo. Que esse que não vai ser uma conjunção, então vai ser um pronome relativo, tá? Observa dois exemplos que eu coloquei aqui abaixo para vocês. Os estudantes
afirmam que as crianças devem estudar. João amava Teresa, que amava Raimundo. Essa segunda oração peguei no módulo de vocês, tá? Segundo período aí. Então, o que é que nós precisamos ver? Que nas duas construções aí, o que foi utilizado. Mas a pergunta é, nas duas, o que é pronome relativo? 5 segundinhos aí para pensar e analisar. Pronto, e aí? O que é que vocês acham? O que nas duas orações é pronome relativo, sim ou não? Acertou quem disse não. Observe que a primeira construção aí, eu tenho uma oração subordinada, ó. Os estudos afirmam. O quê? Afirmam o quê? Que as crianças devem estudar. Então, esse quezinho aí é uma conjunção integrante que está ligando a oração principal à subordinada, não é isso? Vocês estão carecas de saber. Já na de baixo é um pronome relativo. Observa. João amava Teresa, Teresa que amava Raimundo. Então, para eu não precisar repetir a palavra Teresa, foi empregado o pronome relativo. Ó, João amava Teresa, Teresa amava Raimundo. Então, para ter essa diminuição de palavras, de sons aí da palavra Teresa, tiramos ela, colocamos o relativo no lugar. Ele faz referência ao nome Teresa. A outra maneira é você substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos ver se a gente consegue? No primeiro exemplo, os estudos afirmam a qual as crianças devem estudar. Fica para vocês. Tem sentido isso? Olha de baixo. João amava Teresa, a qual amava Raimundo. Então, vê que há uma perfeição aí, né? Nós conseguimos completar esse sentido, trocar a palavra que pela qual, e mesmo assim não houve prejuízo na construção da oração, do período, né? Então, fica a dica, tá? Quando é que eu descubro que é pronome relativo o quê? Então, tem aí, você rever o vídeo, volta à explicação, que vai saber utilizar, tá? Além disso, o que ele obedece mais algumas regrinhas. Como eu disse que ele é bastante utilizado, ele segue mais algumas regras para seu uso, certo? Então, ó, o pronome relativo que é antecedido de preposição quando a regência do verbo exige. O que é regência verbal? A regência faz referência às preposições, ou, digamos assim, ao que o verbo pede. Se ele pede um complemento preposicionado ou se ele pede um complemento sem preposição. Isso daí é para você saber. Como é que você sabe, regência? Existe dicionário, tá, de regência. Existe também o próprio dicionário, você pode pegar um verbo e olhá-lo, mas também você adquire isso a partir de muitas leituras que você faz. Quanto mais você lê, mais domínio sobre a língua portuguesa você terá, tá? E aí, então, dessa relação de regência, do verbo exigir ou não, complemento com preposição, surge aqui essa primeira regra. Voltando, o pronome relativo que é antecedido de preposição quando a regência do verbo exigir. Então, se o verbo exigir aí uma preposição, você vai encontrar, tá certo? Então, ó, isso você vai achar na página 35 do módulo de vocês. Então, dá essa olhadinha aí que estão, na verdade, todas essas regrinhas. Aí, veja só, peguei os exemplos de lá. Para resolver o problema, é necessário uma medida em que todos confiem. Veja que o verbo confiar, ele pede uma preposição.
ele rege a preposição em. Quem confia, confia em alguém, não é isso? Então, eu não poderia deixar essa preposição de fora e colocar. É necessário uma medida que todos confiem. Nossa oração estaria errada, porque está faltando a preposição que o verbo pediu. E aí, quando o verbo for transitivo, certo? Ó, aí é o quê? Um verbo transitivo está pedindo preposição. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar o pronome relativo, mas antecedido de uma preposição, certo? É necessário uma medida em que todos confiem, certo? Vamos para o exemplo 2. Tratar a população com igualdade é o ideal a que toda a sociedade aspira. Veja que o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele rege a preposição a. Então, aspira a alguma coisa, certo? Então, aspirou aí, no sentido de desejar, vai ser regido pela preposição a. E aí, antes do pronome relativo que, nós colocamos a preposição a. Então, tratar a população com igualdade é o ideal que toda a sociedade aspira? Não. É o ideal a que toda a sociedade aspira. Os meios de que dispomos não são suficientes para resolver o problema. Eu esqueci de sublinhar aí, tá? Mas veja que quem dispõe, dispõe de alguma coisa, não é isso? Então, ó, dispor de quê? De meios, né? Ó, os meios de que dispomos não são suficientes para resolver o problema. Então, de aí veio antes do relativo que, tá certo? Os meios de que, e não os meios que dispomos, tá certo? Por último, a ação com que os moradores simpatizaram foi excluída do projeto. Observa que simpatizar é o nosso verbo. Esse verbo rege preposição com, então, ó, antes do pronome relativo que, virá a preposição, certo? A ação com que os moradores simpatizaram foi excluída do projeto. Continuando, vamos ver agora o uso de onde. Relembro para vocês que nós vimos onde como advérbio de lugar. Lembram disso? Que indicava um local físico, tá? E aí, veja só, ele refere-se agora como pronome relativo apenas a lugares e tem o mesmo valor que em que. Então, em alguns casos, eu vou poder usar onde. Em outros, eu não vou poder colocar a palavra onde, porque ela se refere a lugar físico. E aí, quando não for, eu não vou poder colocar onde, e sim em que, tá? Ou então no qual, na qual, nos quais ou nas quais. Veja, Petrolina é a cidade onde moro e estudo. Aí caberia o em que, tá certo? Então, ó, Petrolina é a cidade em que moro e estudo. Faz uma referência a local. Se é local, eu posso colocar, né, o pronome onde, tá? Veja lá, refere-se apenas a lugares. Aí, continuando, olha essa regrinha. Se o contexto fizer referência a um nome substantivo, ou seja, a um substantivo, que não seja de lugar, deveremos usar em que? Ou as formas variáveis, no qual, na qual, nos quais ou nas quais. Para lugar, vê, lugar, utiliza-se onde. Para dar essa ideia que não é um local físico, digamos assim, aí nós não podemos mais usar o onde, tá? Quando não for mais lugar, Petrolina, São Paulo, Recife, Maranhão, tal, eu não vou mais poder usar onde, e sim em que, no qual, na qual e suas variações.
Aí temos um exemplo. Vivemos numa época muito difícil, na qual a violência gratuita impera. Veja que época não é uma cidade, época não é um lugar, época é um período de tempo, não é isso? Então, para que eu não utilize onde, o que é que você vai usar para esse tipo de construção? No qual, na qual, nos quais, certo? Poderia, professor, cabe aí usar o em que? Vamos ver. Vivemos numa época muito difícil em que a violência gratuita impera, pode ser. Mas aí, para deixar essa concordância mais bonitinha, época, palavra feminina, então, na época, época o quê? Na qual a violência gratuita impera, certo? O módulo de vocês, ele traz um outro exemplo disso daí, tá? Bem parecido. Ó, ele fala assim, lá na página 36. No encontro em que foi debatida a paz mundial, os governantes se exaltaram. Ou no encontro no qual foi debatido, aí ele continua a oração. Lembrando que encontro não é um lugar, então eu não posso usar onde, certo? Agora, se eu dissesse assim, no Rio de Janeiro foi debatido a paz mundial, os governantes se exaltaram. Então, eu diria, no Rio de Janeiro, onde foi debatida a paz mundial, aí sim, estaria correto, tá? Então, vamos seguir. Agora, o uso de aonde e donde. Como utilizar, para que utilizar? Vamos lá, ver. Ó, aonde e donde devem ser empregadas quando acompanharem verbos que indicam movimento. Vocês já viram isso quando nós estudamos o uso de aonde. Então, quando indicar movimento, eu posso utilizar tanto aonde quanto donde. Veja, esses verbos de movimento, por exemplo, ir, chegar e levar, tá? Então, ó, primeiro aí nós temos a seguinte regrinha. Quando o verbo rege a preposição a, deve-se usar aonde. Lembram disso? Foi até questão de prova. Eu não poderia utilizar onde quando o verbo regesse a preposição a. Eu usaria aonde. Então, ó, a cidade aonde irei, quem vai, vai a. Lembram? Regência do verbo ir. Ele pede a preposição a. Quem vai, vai a. E aí, ó, juntou-se com o onde, aonde. A cidade aonde irei nas férias é perto de Recife. Quando o verbo rege a preposição de, deve-se usar donde ou de onde, tá certo? Então, agora aqui, ó, nessa segunda regra, não rege a preposição a, rege a preposição de, então eu posso usar donde ou de onde. O lugar de onde chegamos é muito animado. Então, ó, veja aí, chegando de onde? De algum local, não é isso? Então, se pode ser utilizado a preposição de, eu posso usar donde ou de onde, certo? Olha o exemplo aí na tirinha. A crise terá, a crise terá hormonas de crescimento até chegar aonde? Então, veja que chegar rege a preposição a. Então, chegar a algum lugar. Então, vê, estou chegando a Minas, chegando a São Paulo. Então, vê que usou-se aonde e não onde, tá bom? É um exemplo do relativo. Bora lá. Quem? Olha o uso do quem aí. Para terminar, né, essa aula de hoje, a gente fica aí com o quem. E aí temos as formas que nós podemos utilizá-lo. Então, observe. Uso exclusivamente para referir-se a pessoas.
quem é usado apenas para se referir a pessoas, tá bom? Então, ó, quando o verbo for transitivo, o pronome aparece antecedido da preposição a. Então, se eu tenho aí um verbo transitivo, esse pronome aparece antecedido de quê? Da preposição a, tá? No caso aí, ó, vai ser um transitivo. Então, vê, ó, o menino a quem amo tanto virá ao sertão. Veja que ele é transitivo direto, esse verbo. Sempre que for transitivo direto, a preposição que antecede o pronome quem é o a. Veja, a. Então, o menino, quem amo tanto, virá ao sertão. Daria para entender? Daria. Mas aí nós temos a regrinha dizendo, né, que, ó, se o verbo é transitivo, ele tem que ser antecedido da preposição a. Então, quem ama, ama alguém. Aí é transitivo, direto, vem a preposição a em frente do pronome quem. O menino a quem amo. Professor, daria certo colocar o quê? Daria. Daria sim. O menino que amo tanto virá ao sertão. Mas aí, como nós podemos usar quem somente para pessoas, então, ó, veja que foi usado, tá? Quando o verbo é transitivo indireto, o pronome aparece antecedido da preposição exigida pelo verbo ou pelo nome. Aqui, nesse exemplo, nós observamos que o verbo vai ser o quê? Transitivo indireto. E aí, o que é que ele diz? Ó, o pronome vai aparecer antecedido da preposição exigida pelo verbo ou pelo nome, tá? Se o nome aí rege preposição, pode vir antecedido dessa preposição. Se não, vai ser pelo verbo. Então, o verbo gostar é transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. Então, veja, gosto de quem sabe ser como criança. É um exemplo, tá? Do uso do quem. Então, vai ficar para vocês algumas atividades para vocês responderem, certo? E aí, após a resolução, se ainda ficou com dúvida, rever a aula, certo? Manda a atividade para correção e aguardo vocês na aula de amanhã, né? Aula interativa na terça-feira. E na quarta-feira, aguardo vocês para mais uma aula aqui remota, tá? Mais uma aula gravada, tá certo? Então, tchau, gente. Até amanhã.